Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala LinkedIn. No episódio de hoje, número 245, tenho o prazer de partilhar convosco uma conversa inspiradora que tive em direto com a Marina Almeida, uma consultora de negócios. Ao longo desta conversa exploramos estratégias práticas e dicas valiosas sobre o fortalecimento da nossa presença no LinkedIn. Uma ferramenta cada vez mais relevante para quem procura destacar-se do mercado de trabalho, como certamente já tiveram a oportunidade de ouvir variadas vezes da minha pessoa. Se este episódio foi útil para si, partilhe connosco a sua opinião nos comentários e não se esqueça de seguir o podcast para ficar sempre a par dos próximos conteúdos. A sua participação é fundamental para continuarmos a trazer convidados e temas relevantes. Obrigado por nos acompanhar. Mas olha, estava-te a comentar, Marina, que estava a querer dizer que, naturalmente, que num contexto aqui no mundo digital, onde nós todos os dias temos entradas e saídas de novas pessoas da rede, vamos tendo naturalmente sempre novas pessoas que nem sempre nos conhecem e, portanto, acabamos sempre por... É verdade. E às vezes até sabes que ainda recentemente aqui na equipa fui dizendo, olha, de vez em quando temos que ir fazendo aqui alguma espécie de publicação que para muitos certamente é uma publicação básica que nos dá a conhecer e que nos mostra um bocadinho, mas para novas pessoas que entraram recentemente na nossa, digamos assim, na nossa esfera, acabam por muitas das vezes não fazerem ideia do que fazemos. É verdade. Não é? E temos que ter isso em atenção, sem dúvida. Eu digo-te que eu acho que a maioria conhece, mas vou-te pedir, por Sim, favor, claro. que faças tu próprio a tua apresentação, porque eu sei que é um percurso muito interessante, mas... Naturalmente. Ora bem, então eu sou Pedro Carmês, trabalho, tenho hoje uma pequena boutique, como eu lhe chamo, onde presto serviços dedicados à área formativa, de formação e de consultoria sobre a área específica do LinkedIn. Esta atividade já acontece enfim, há meia dúzia de... É melhor não dizer, não é? Melhor não dizer. Eu também não quero dizer, portanto vamos ficar assim. Desde 2009 que nós vamos, obviamente, aqui, portanto, iniciei operações assim mais formalmente sobre estas áreas em 2009, portanto já lá vão assim um par de anos aqui sobre esta matéria, mantive muito focado ao longo destes anos em entregar valor às pessoas sobre a utilização da rede. Claro que beneficiei também do facto da rede ter crescido e ter ganho aqui uma dimensão muito grande, portanto, desde essa altura até agora, de facto, o crescimento tem sido muito assinalável, quer dentro de portas em Portugal, quer obviamente para fora. O domínio aqui das nossas operações aqui, e digo das nossas porque também tenho aqui uma equipa com mais duas pessoas, é um domínio muito aqui predominantemente português, então, do nosso espaço da lusofonia, se tivermos aqui mais alargado, Brasil e países africanos de expressão portuguesa, embora naturalmente não sejam aqui, quer o Brasil, quer os países africanos, dominantes aqui dentro daquilo, pronto, são dominantes obviamente em termos daquilo que são os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham, não ser, mas maioritariamente aqui na esfera portuguesa. Hoje presto também muitos serviços, essencialmente a empresas, portanto, acabo por dizer que tenho predominantemente um negócio B2B, pronto, onde levamos a efeito capacitação de equipas para a utilização do LinkedIn para recrutar, para vender, para comunicar melhor. O percurso que estavas a falar, pronto, foi um percurso que de alguma maneira começa mais em territórios académicos, pronto, ligados à área do ensino, nada a ver com componentes aqui destas vertentes, embora também costumo dizer, quando eu iniciei operações e manifestei esta vontade de estar por alturas de 2007, o Facebook tinha 3 anos de vida, não é? O LinkedIn tinha 4 ou 5, portanto, não estamos a falar de realidades que existissem. Portanto, eu acabei por, ao longo desse período, cavar uma área de negócio que não era sequer, nem estava nas minhas cogitações, e certamente de muitos que, entretanto, ao longo destes anos também foram se juntando a este grande movimento de profissionais que hoje procuram ajudar outras pessoas e empresas a utilizar estes meios digitais. Portanto, foi assim um percurso assim que me Foste trouxe... desbravando, não é? Foste desbravando à Desbravando, medida. desbravando, e claro, também aqui, como deves calcular, num processo em que se desbravou o caminho, um processo onde também foi necessário educar muito as pessoas, pronto, que não estavam, se calhar, muito familiarizadas nem para a existência de serviços especializados nesta vertente, não é? Sei lá, tive muita gente a perguntar-me, mas
há negócio, quer dizer, há pessoas ou empresas a procurar serviços específicos mas pronto, a verdade é que fui sentindo, digamos, essa procura, pronto, hoje em dia, sei lá, talvez aqui já ao longo destes mais de 10 anos de operações, de 15 anos de operações, não sei, já passaram por aqui, não sei, mais de 1000 Muitas, empresas. sim. Mais E de 1000 muitas, empresas. e muitas empresas eu vi de renome, empresas com as quais eu também colaborei e trabalhei, portanto, identifiquei-me com algumas delas, empresas mais corporativas e maiores, um bocadinho. Exato. Pronto, Nós acabamos por ter um bocadinho, quer empresas de maior porte, quero. de maior dimensão, empresas de pequeno porte, não é? E, aliás, até o vulgo one man ou one woman show, não é? Portanto, empresas ou companhias de uma só pessoa, não é? Pois, eu identifico-me com o que tu estás a dizer, porque acabo por ter o mesmo espectro, que há organizações um bocadinho maiores e empresas maiores, mas depois também empreendedores, alguém que de facto lançou o seu próprio negócio e que está, no fundo, a precisar aqui de utilizar ferramentas de gestão de negócios e, no caso de redes. E eu ia até dizer-te, eu tenho aqui um conjunto de perguntas que eu gostava de Vamos fazer. a isso. Claro que sim. É assim, é uma conversa, não quer dizer que seja Está pergunta-resposta, é uma conversa, tranquila. mas Não te há preocupes. aqui uma outra pergunta que eu acho que era interessante trazermos aqui. Claro Uma que sim. delas tu até tocaste, que é o facto de haver aqui equipas, organizações, o corporativo e o LinkedIn, acho eu, e corrijo-me se eu estiver errada e quero mesmo que o faças, que é este o objetivo, eu acho que ainda está mais orientado ou predominantemente na cabeça das pessoas de organizações de maior porte, organizações maiores, quase que uma rede que não vai tanto para one-man show, como estavas a dizer. Isto é verdade? Já não é verdade? Como é que é? Olha, eu evidentemente que no espectro do LinkedIn, como também não é só no espectro do LinkedIn, no espectro geral, hoje aqui no LinkedIn as empresas que têm mais de 10 mil colaboradores, portanto é essa a catalogação das empresas, há cerca de, portanto neste momento 70 milhões de empresas registadas aqui no LinkedIn, 70 milhões. E destas 70 milhões, eu diria que 90 e se calhar 8 ou 99% das empresas têm menos de 10 mil colaboradores. Portanto, as empresas com mais de 10 mil terão aqui um nicho relativamente pequenino. Evidentemente que essas empresas que têm, digamos, grande porte, claro que têm muitas das vezes outros budgets, outros orçamentos, outras condições, outras capacidades de chegar. Agora, também permitiram, a rede também permitiu a esse microempreendedor, de alguma forma, que ele pudesse ter aqui alguma quase ombrear aqui lado a lado com essas grandes empresas, onde também o LinkedIn lhe deu aqui uma espécie de um megafone também para alcançar os seus clientes. Não é? Hoje, do lado dos utilizadores, a rede tem aqui uma rede que está dividida em dois planos. O plano das empresas, ou neste caso das páginas, que é assim designado, e o campo dos perfis, dos utilizadores, eu e tu, por exemplo, Marina. Não é? Portanto, nós acabamos por pertencer à esfera dos utilizadores, que claro, que também temos aqui, representamos uma organização, portanto, e depois do lado das empresas. Obviamente que do lado das páginas são lados onde normalmente aqui de comunicação unidirecional, portanto, ou seja, uma página no LinkedIn tem a chance e a possibilidade de comunicar com a sua comunidade, mas não tem a chance de interagir com a comunidade, a não ser através dos comentários. Claro. Os perfis, os utilizadores, eu e tu, esses sim, é-lhes dada, obviamente, digamos, com capacidades e funcionalidades para podermos promover aqui negócios, podermos estabelecer aqui relações comerciais ou de outras naturezas, não é? Portanto, eu diria que, nesse quadro, a rede hoje, se me dissesses que em algumas franjas a rede ainda tem aqui alguns estigmas que vamos tentando resolver. Pronto, as pessoas acharem que eu não posso estar muito ativo no LinkedIn, porque senão a minha entidade empregadora acha que eu estou à procura de emprego, não é? Por exemplo. Eu ia falar nisso, houve aqui uma evolução, eu queria saber da tua opinião, houve aqui uma evolução de rede à procura de emprego, há uns anos atrás, para uma rede que não é isso hoje em dia. Sim. Exatamente. Hoje tem, obviamente, digamos, esse braço. Portanto, hoje
tu tens muitas empresas em Portugal e fora dele que de facto recorrem ao LinkedIn para procurar ativamente candidatos, não é? Portanto, hoje até esse paradigma mudou nas empresas e nas empresas, sejam de recrutamento ou não, o paradigma de não é o candidato que vai ter até à empresa, é a empresa que vai, digamos, através dos seus recrutadores ou dos seus profissionais, à procura do candidato ideal. Não é? Agora, se este eixo continua presente, como tu estavas a dizer, ao longo dos anos ele foi esvanecendo em termos de preponderância. Em 2016, a Microsoft adquiriu o LinkedIn e adquiriu não o portal de emprego, mas a plataforma que iria permitir aqui, digamos, completar, na altura, as soluções da Microsoft para ter aqui digamos, uma ferramenta, uma plataforma de apoio ao profissional. Portanto, neste caso, de apoio às atividades comerciais, às atividades, ao estabelecimento de relações comerciais entre utilizadores. Não é? Portanto, no fundo, uma espécie de um verdadeiro mercado onde se transacionavam as mais variadas coisas. Portanto, eles disseram logo, nós não vamos comprar o LinkedIn, não vamos comprar o LinkedIn porque não acreditamos que ele seja portal de emprego, ou não queremos que ele seja visto dessa forma. Não é? Agora, ainda tens aqui alguns estigmas, alguns desses estigmas. Não é? Hoje, por exemplo, ainda tens algumas empresas que adotam, por exemplo, os estilos de comunicação aqui no LinkedIn só focados em employer branding e só focados em, digamos, captação desse tipo de cliente, que é o talento jovem ou não, é? Mas, pronto, tens, obviamente, aqui, eu se calhar diria que já não é em maior número, não é? Ok. E a margem para continuar a dissipar-se essa ideia de procura rede de emprego vai... Exato, era aí que eu queria chegar, que é, no fundo, quem nos estiver a ouvir e quem te estiver a ouvir e que tenha um negócio, uma empresa e não esteja no LinkedIn, tem já que atuar sobre essa medida, na minha opinião, porque é importante, sim, de alguma forma... Embora, sabes que aqui, Marina, também tens aqui outros fatores que às vezes as empresas têm que considerar. É que, como aconteceu, lá está, nos primeiros anos de existência destas redes, eram redes que também, lá está, desprovidas de muitas funcionalidades, onde as empresas criavam um perfil, uma presença, neste caso aqui uma mera existência, e eram páginas que naturalmente não eram, por tradição, muito dinâmicas, portanto a malta punha lá informações e lá ficava. Hoje, estas redes, como tu sabes, exigem alimento permanente, não é? Portanto, exigem conteúdo. Olha, estratégia, definir se calhar, primeiro estratégia. isso, não é? Primeiro estratégia, e depois, naturalmente, a parte operacional daquilo que são, no fundo, a forma como a empresa comunica. E, portanto, as empresas passaram a perceber que não chega só a ter perfil, portanto, eu tenho que ter, obviamente, aqui algo que se constitua mais do que isso, não é? Tenho que envolver os meus colaboradores, quando são empresas de maior porte, a serem também portanto, figuras ativas na disseminação da propagação da nossa comunicação institucional e, claro, que a própria página tem que também ser aqui emissora ou promotora de conteúdos que, no fundo, possam atrair constante e permanentemente os utilizadores para aquilo que é a nossa comunicação, não é? Portanto, e a gestão de recursos, é o que estás a falar, a gestão de recursos, que é no fundo o papel do decisor principal de uma empresa, é gerir recursos financeiros, e aí pessoas, tem que tomar decisões. Isto para dizer que tem que tomar decisões. Obviamente que é assim, era maravilhoso e fantástico o empresário ter, de facto, e a sua empresa ter presença em todas as redes, mas depois pode-se não tornar isso uma operação tão viável. Até pode ser contraproducente com muitas coisas. Claro. Esta presença 360, se calhar é preciso avaliar que canais eu consigo estar de uma forma estratégica cabal, não é? E que de facto também permita ao negócio crescer e não o contrário. É isso, é em função do teu cliente-alvo. Quer dizer, repara, por exemplo, em algumas empresas que estão muito focadas no B2C, não é? Portanto, para o cliente final. Dependendo da natureza desses negócios, se calhar, por exemplo, e tu tens muitas empresas, por exemplo, do setor, por exemplo, do retalho, até do setor, por exemplo, da roupa, sei lá, empresas de vestuário. Ok, uma empresa de vestuário hoje no LinkedIn, se calhar, está consciente que provavelmente pode ter aqui uma linha de complementaridade para outras redes. Enquanto outras redes faz uma comunicação muito orientada para o cliente final, aqui pode fazer um outro tipo de comunicação, mais de reforço da imagem institucional, seja da responsabilidade social corporativa da empresa, que é, portanto, às vezes, uma tipologia de uma narrativa muito orientada para mais um brand awareness do que propriamente um polo para
para venda, não é? E aí Exatamente, faz sentido. exatamente, era o que eu ia dizer. E eu acho que, inevitavelmente, era importante fazer essa avaliação, porque o dispêndio de energético e de recursos e financeiros e de pessoas não é tão elevado como alimentar diariamente, alimentar numa base contínua, mas é importante a presença, é importante a existência. Acho que é uma rede que se pode mesmo trabalhar a parte do brand awareness e existir. E eu tenho muitos clientes do retalho e de supermercados também, e é importante a sua existência, mesmo que não seja a rede principal. Sim. Acho que aqui sim, acho Sim, que é tu vês bons relevante. exemplos disso, por exemplo, nesse do retalho alimentar, tu vês hoje as páginas do Lidl Portugal, da Uhum, DMC, do Mercadona, por exemplo, esta do Aldi, claro, estas grandes superfícies hoje têm aqui uma presença muito notável, aliás, e hoje são provavelmente aqui do setor mais bem representado no top 10 de empresas com o maior número de sim, seguidores em Portugal, não é? sim, sim. Por E exemplo. mesmo se estivermos a falar de empresas mais pequenas, e eu estava a falar de redes de supermercados, e essas sim têm uma presença, as outras mais pequenas, como estou a lembrar de alguns, como brand awareness, podem ter aqui um papel importante. Eu acho que devem ter, mesmo que não seja o que estamos a falar, um alimento diário, e até podem escolher uma outra rede como sendo o seu foco estratégico principal. Mas a presença no LinkedIn, para mim, hoje em dia já é inquestionável. Presença nem que seja Sim, eu nesta sou forma como estamos a suspeito, falar. como deves calcular, não é? Por isso estou a dizê-lo eu, que assim eu livro de seres tu a dizer, estou a Exatamente. dizer eu. A Eu gente tem tenho este aqui sempre acordo. o viés, eu tenho sempre este viés, não é? De achar que. Mas pronto, em Não, alguns dos mas casos, às vezes até digo, por exemplo, quando em alguns casos, quando alguns clientes percepcionamos muito essa, sei lá, limitação de claro, recursos financeiros, humanos, não é? Assim, ou seja, se você só tem uma outra pessoa, se calhar torna-se difícil conseguir estar claro, omnipresente em todo lado, não é? Porque, no fundo, claro que sim. essas. E depois também a parte financeira, não é? Pronto, quer dizer, e hoje, repara, em muitos dos casos, obviamente, algumas destas empresas hoje já têm naturalmente aqui um budget, seja para LinkedIn, seja para outros canais de social media, um budget forte pronto, para anúncios, para outras ações mais musculadas, não é? Pronto, que levam Claro. o conteúdo mais próximo dos utilizadores. Não é? Se nós estivermos a falar agora aqui, vamos separar estas duas vertentes, o corporativo com mais peso e budget e recursos e com determinado tipo de orientação e o que não é tão, vamos chamar assim, o microempresário, a empresa mais pequena. Vamos falar agora um bocadinho só do microempresário e da empresa mais Claro que sim. pequena. Que sugestões, que framework, que seguimento tu darias, que dicas, não sei a Ok. palavra, o que é que tu dirias a estes microempresários, a estes empresários de pequenas empresas, se eles quiserem ter uma presença e acho que cheguem à conclusão que é relevante, por onde é que devem começar? De que forma? Vamos Ok, aqui assim à ok. base. Vamos a isso. Então, olha, um dos componentes aqui, como eu estava a dizer, na existência destes dois eixos, quer o perfil, quer a página, obviamente que no caso do microempreendedor e do microempresário, o perfil dele tem aqui um papel, digamos assim, predominante face à página da empresa. No entanto, costumamos dizer que, ou costumamos recomendar que, obviamente, sejam criadas as duas figuras, quer da página, quer do perfil, para que também ele, hoje, por exemplo, quando eu te visito no LinkedIn, eu consiga visualizar-te e, ao abrir o teu perfil, eu percepcionar que, de alguma forma, tu respondes, ou, portanto, estás integrada numa página, portanto, estás integrada ou estás associada a uma página de uma empresa, portanto, que aqui também existe. Claro que, se calhar, essa página da empresa não irá ter, se calhar, uma tão gigantesca atividade, uma vez que tornar-se-á difícil. No entanto, não deixa de ser, como eu costumo dizer, um repositório importante de conteúdos para, lá está, quando os nossos interlocutores, as pessoas com quem nós estamos a querer chegar, vão em busca das informações que estão decorrentes dessa página para perceber um bocadinho da credibilidade associada ao teu histórico de publicações ou atividades. Mas, portanto, criados estes dois perfis, portanto, a página e o perfil, estava eu a dizer, é no perfil que o microempreendedor, de facto, desenvolve grande parte da sua operação. No primeiro, portanto, é o primeiro bloco que já vimos, o segundo bloco, obviamente, passa por este utilizador, pronto, construir aquilo que são a base fundacional aqui do processo, ou seja, um perfil que, obviamente, tenha aqui as informações necessárias para que ele comunique a nossa proposta de valor, a proposta de valor do empresário. Neste caso, o LinkedIn oferece aos perfis muitas componentes visuais, a imagem de capa, a foto do perfil, até uma área de destaque, portanto, há vários campos visuais que o utilizador pode agora apostar para
muitas das vezes naquele que é o shot de primeira impressão que eu fico sobre ti, por exemplo, no fundo o perfil ecoa exatamente, ou reflita, ou faça uma referência a tudo aquilo que é, do ponto de vista visual, algo que, como digo, se eu vejo o teu perfil, e porque muitas das vezes até o que acontece, e o empresário também, muitos deles têm que ser conscientes sobre isso, se eu googlo o teu nome, Marina, é provável que eu vá encontrar referências das tuas presenças nos diferentes meios digitais. E, portanto, rapidamente aproprio-me do teu perfil do LinkedIn, por exemplo, não é? Que é o que mais, muitas das vezes, inclui mais informações, muitas das vezes, está, o Instagram vai buscar informações da bio, mas muitas das vezes no LinkedIn tens mais informação. Sim, É? muito É curta. importante. No Instagram muito mais curta. Exatamente. Pronto. No caso do LinkedIn e nesta, digamos, base fundacional do perfil, deves, obviamente, aqui, o utilizador não deve, de alguma forma, saltar essa etapa. Muitas das vezes, e temos alguns casos aqui, a malta não pode hoje começar a fazer uma operação de charme, ou de prospecção, de exploração de contactos, sem haver um trabalho prévio de preparação, como estava a dizer, do perfil. Pronto, não é nada de metafísico, mas pronto. Mas, obviamente, aqui os cuidados. Se o utilizador, quando visita um cliente, procura vestir uma roupa adequada, aqui também queremos que ele vista uma roupa adequada. E deixa-me só dizer, não é nada metafísico, e não é porque eu sei, e tu tens informação que dás sobre isso, portanto, seguindo os passos que explicas, qualquer um pode fazer. Também, certo, seja também connosco. Sim, Marina, seja obviamente comigo, seja também com a parte mais intuitiva, que é abrir o perfil e dizer assim, ok, será que muitas das vezes o utilizador, Pedro, as minhas mensagens não são bem recebidas, ou as pessoas não me aceitam, não é? E às vezes a malta diz, olha, se calhar o facto de não teres uma fotografia é capaz de ser um efeito, eventualmente, aqui responsável por esse sucesso. Do intuitivo, certo, mas é? de facto... Outras vezes até, por exemplo, olha, desculpa, ter no teu perfil uma única referência a dizeres que tens aquele cargo, aquele título, de uma empresa que não existe, criada no LinkedIn. Portanto, eu não sei, ABC Consultoria. Não faço ideia que empresa é esta. Olha, verifiquei no teu histórico do perfil do LinkedIn que tu não tinhas rigorosamente nada. Portanto, eu não sei que atividades, por que empresas andaste tu, que formação fizeste tu, que competências, sei lá, entre outras coisas que o perfil tem. Eu sou suspeita numa coisa, eu sei, e de facto eu percebo a tua ética no sentido, ok, de uma forma intuitiva ou não, mas vou dar a minha experiência. Intuitivamente, certo, posso perceber certas coisas, mas ouvir falar quem sabe faz diferença. Claro, faz. E às faz vezes aqui, muita diferença. Às vezes e às vezes ajuda, e pronto, a gente vai tentar. Eu, ao longo dos anos, destes anos todos, dentro do LinkedIn, vou procurando trazer valor, é o que tu também tentas fazer aqui no Instagram e nos outros canais, além de comunicarmos muitas das vezes, hoje eu costumo dizer, sempre que tu, como estás a fazer aqui, e eu, quando eu e tu estamos a trazer valor às pessoas nesta live, indiretamente estamos a falar, quer dizer, eu não preciso dizer, não costumo dizer todos os dias no LinkedIn que presto estes serviços ou que tenho estes cursos, porque obviamente isso está um bocadinho, digamos, subentendido. É verdade, mas eu vejo, é verdade. Mas no corporativo eu acho que há esse maior entendimento do que é a atividade formativa, da necessidade da atividade formativa, de aprendermos, termos um plano de formação, de darmos formação às equipas. Isto é às vezes nas empresas mais pequenas ou nos empresários one-man show. Eu às vezes gosto de trazer esse tema, sabes porquê? Porque às vezes noto que os recursos são limitados, sem dúvida, e as pessoas têm que fazer uma gestão dos recursos financeiros muito mais ao cêntimo, a verdade é essa, né? E às vezes eu gosto de trazer isso porquê? E é certo que o dinheiro e os recursos financeiros não dão para tudo, mas às vezes não descurar a formação e onde investimos na formação faz toda a diferença nas pequenas empresas, e não existe tanto às vezes esta consciência do plano formativo como nós temos no corporativo, um plano que se faz no início do ano ou no final do ano, onde é aprovado, onde há um orçamento, passa-se para as equipas vão executar e lá está a formação, ou do LinkedIn, ou do Instagram, ou da Marina, ou do João, ou do António. Eu concordo contigo. Alguns, obviamente, se calhar já têm carregado no ADN deles essa perspectiva, essa predisposição natural de perseguirem sempre um quadro formativo permanente, pronto, e alguns, sei lá, eu incluo-me nessa lista, sou um lifelong learner, não é? Portanto, sou um aprendiz permanente, portanto, ou seja, eu tenho uma predisposição natural para andar a correr sempre atrás de conhecimento, não é? Seja ele hoje, e também é importante dizê-lo, seja ele hoje
mais estruturado em cursos, em formatos de curso presencial ou à distância, seja às vezes mais não estruturado, por exemplo, num feed do Instagram ou num feed do LinkedIn, num feed, portanto, entenda-se num painel de publicações que vemos conteúdos, não é? Portanto, obviamente que este padrão hoje, estes padrões tão diferenciados também vão depender muito do utilizador. Olá, também tens essa experiência, há utilizadores que preferem um modelo mais formal. Não, eu se não estiver sentado numa mesa a fazer uma formação presencial, eu não consigo fazer. Ou então, pronto, ou seja, hoje temos um público muito alargado a esse nível também. Mas pronto, estava-te a comentar que nós estávamos a falar daquilo que eram as bases essenciais. Portanto, esta base fundacional é importante aqui e, portanto, não faltam elementos para reforçar digamos assim, esta qualidade ou esta promessa de valor que o empresário coloca no seu perfil. Depois, claro, vem uma área importante de expansão, de desenvolvimento da rede de contactos. O LinkedIn, com o número limite de 30 mil conexões que cada utilizador pode ter na sua rede, oferece aqui, obviamente, um espaço para para qualquer um de nós, ir, ao longo da nossa vida, carreira, ir, digamos, ampliando. Claro que o LinkedIn teve que impor alguns limites. 75 convites por semana passou a ser o limite para que o utilizador não fizesse disto um jogo, não gamificasse esta dinâmica e pudesse ir fazendo convites de forma estratégica e de forma, obviamente, orientada. E o mais real possível também, não ser aqui... Obviamente que também ao longo dos anos os utilizadores passaram de uma realidade onde eu só vou convidar-te agora, Marina, hoje porque nos conhecemos, antes eu não aceitei, eu não te fazia convites, hoje em 2025 as pessoas estão obviamente com uma leitura mais alargada, ou seja, se eu hoje percebo que tu podes ter aqui um papel na minha rede como parceira, podes ter um papel como, eventualmente também, ok, trabalhas num segmento parecido ao meu, e, portanto eu quero te acompanhar exatamente para ir usando, muitas das vezes, percepcionando um bocado como benchmark, que tipo de publicações fazes, que forma, qual é que é a tua postura que vais tendo na tua rede, para muitas das vezes isso também me influenciar positivamente a seguir algo semelhante também dentro desse sentido. Portanto, encontrar aqui, digamos, eu costumo às vezes dizer, diz-me quem conheces, eu dir-te quem és, e portanto hoje a importância hoje destes fenómenos é obviamente cada vez maior. Portanto, o utilizador hoje sabe que o microempresário que nós vemos às vezes aqui na rede, que vai sendo capaz e permeável a ir conectando-se com as pessoas certas, fazendo ligações, que às vezes não são ligações, costumo dizer sempre, quer dizer, não tens que ver apenas, ok, só vou-me ligar a potenciais clientes. Não, portanto, hoje tens uma série de pessoas que hoje podem ser aqui. Repara, hoje o facto, por exemplo, de, Marina, hoje fizeste uma publicação no LinkedIn e eu reagi, comentei essa publicação, isso de alguma forma levará a que o teu conteúdo vá parar à minha rede de contactos, por exemplo, como o feed, não é? Portanto, hoje, em muitos dos casos, alguns utilizadores podem ser também aqui influenciadores, não é? Portanto, eu digo, além de dizer aquilo, hoje não se fala só de quem conhece quem, não é? Portanto, de quem eu conheço, mas sim de quem me conhece a mim, não é? E que de alguma forma... Parou? Deixa-me só ver. Está tudo bem? Acho que parou um bocadinho, acho que travou um bocadinho aqui a live, mas acho que está ok. Estão a ver-nos bem? Está tudo certo? Está bem, está tudo certo. Está tudo certo. Bom, então... O trabalho de ligação é um trabalho que estava-te a dizer super importante, Marina, de não desleixares e não desconsiderares, não é? Pronto, no fundo, vais tendo uma audiência que te acompanha, não é? E tu acompanhas essa audiência, não é? E claro, hoje esses contactos são, obviamente, aqui um fator-chave para qualquer microempresário. E no facto de ampliar o conhecimento, tu estavas a falar que realmente aprender mais, saber mais, o conhecimento é essencial. Estas conexões também permitem isso mesmo. Quanto mais a rede se vai ampliando, mais conhecimento se traz à comunidade que nos acompanha ou que nós acompanhamos. No fundo, também é uma partilha de maior conhecimento, de maior informação num espectro mais largo de temáticas. Se eu agora estou a falar sobre o LinkedIn, depois vou falar de marca pessoal, ou comunicação, ou contabilidade, ou gestão, tudo faz parte daquilo que possa ser conteúdo relevante para quem, no fundo, precisa desta informação. E repara uma coisa, quando hoje estás a promover alguns destes eventos que estamos a fazer aqui hoje, obviamente que aqui tu vês a diferença de um utilizador
mais, digamos, com mais, digamos assim, envolvência relacional, e que a malta diz: "Pô, como é que falaste com A, B, C, D, E, E?" Epá, é o mundo dos contactos a Exatamente. acontecer, não é? Que é a diferença dos utilizadores que dizem: "Epá, eu não sou capaz de fazer algo semelhante", não é? Porquê? Porque não tenho rede, não tenho, digamos, E é uma uma, rede ampliada, e é não é? uma construção, e essa rede é uma construção que no LinkedIn se faz também, que é, podes começar com um e depois has de chegar até 300, 500, 1000, Sim, mas e vai-se sim, construindo. não, e não há, repara, e mesmo numa situação que há pouco te estava a comentar, já levo de 16 anos, tens sempre momentos de, quer dizer, onde, por exemplo, ontem, o exemplo de ontem, nós ontem publiquei aqui um conteúdo no LinkedIn, foi pensado aqui com a equipa, mas um conteúdo que nada pretencioso, Uhum. era uma mera funcionalidade do LinkedIn. Uma mera funcionalidade nova do LinkedIn, que eu normalmente até nem sou muito, portanto, muito virado para esse tipo de publicação. Mas fiz essa publicação, informei a minha comunidade da existência de uma nova funcionalidade que poderia permitir algumas coisas novas. Essa publicação já leva 200 mil visualizações, 600 novos, já mais de 600 novos seguidores. Certo. Pá, ou seja, de repente num quadro que tu dizes assim, epá, completamente inesperado, claro, quer dizer, quando digo, a malta põe-se a jeito, não é? Como eu costumo dizer, não é? Sim. Olha, alguém que te disse: "Olha, epá, Marina, vi aqui, tenho visto algumas publicações que tens feito, alguns lives com convidados, epá, gostava de falar contigo, queria aprofundar." Pá, isto está um bocadinho de trabalho, não é? Que a gente vai tentando, portanto, no fundo às vezes é sorte. Não, epá, Não, sim. vais tentando, não é? Vai, Vais tentando, pronto, mas isto para dizer que tens sempre, pronto, quando menos esperas, e aqui também é importante dizê-lo, este trabalho, quer nestas redes, hoje em dia, se já tivemos um período, há mais anos atrás, onde havia um período muito instantâneo de uhum. crescimento muito veloz e rápido, hoje isso já não existe, não é? Portanto, há aqui um crescimento que hoje é mais É importante, lento, muito é mais. importante isso que É, estás a dizer, trazer essa tónica tá, para aqui para a conversa, que é, há mudanças, ok, a rede também está mais, dissemina outro tipo de informação que não é uma bolsa de emprego, uhum. e o crescimento dentro da própria rede e destas ligações e conexões e crescimento e resultados que se obtêm também é um bocadinho mais, tem que ser mais estruturado, um Sim, bocadinho mais a médio e longo o que prazo, não costumo é? dizer é preferível esse crescimento, esse crescimento mais moderado e mais do que um crescimento às vezes muito rápido e É. depois desapareces, não é? Pronto, e Eu aqui, partilho não é? dessa tua opinião a todos os níveis, não só na presença nas redes como um resultado, mas no negócio em si, no negócio e na construção do negócio de uma empresa. É preferível que ele seja estratégico, estruturado, médio e longo prazo, lento, mas sólido, do que um crescimento fugaz e rápido que depois, em 2026, não tem as bases. Aqui é igual, o que tu estás a dizer é igual. Sabes que quando comecei, pronto, e tive muitos, como eu chamo, muitos cometas que passaram pelo LinkedIn, não é? Portanto, muita malta que diz: Sim. "Epá, eu vou começar a vender serviços no LinkedIn e tal." Mas que depois foram caindo por incapacidade de perceber que isto era um jogo de. Eu disse na altura, disse várias vezes isso: "Olha, eu gostava de 2025, gostava de 2035, se Uhum. calhar continuar aqui, não é? Portanto, continuar a marcar pontos aqui." Portanto, isso implica que eu não me queimasse a querer um crescimento às vezes e Certo. querer ir em busca do hackzinho que me iria colocar no pedestal. Não é? Não, alguns obviamente que são importantes, como tu disseste, estas redes, todos estes passos vão tendo também muita tecnicalidade, ou seja, Uhum. obrigam-nos a ter aqui o que é hoje verdade, amanhã não é, não é? O que formatos hoje são interessantes, amanhã deixam de o ser, não é? E portanto nós temos que ir acompanhando um bocadinho essa jornada, e portanto com muita resiliência, Sim. com muito espírito autocrítico, muitas das vezes. Exemplo, era o último passo a seguir. Pronto, se vimos, não é o último, mas se vimos que então a parte da expansão de contactos e desenvolvimento é importante, tu falaste de outro fator importante, o fator de nutrição da rede é também importante, de curadoria Uhum. desta comunidade, também importante. Depois temos o fator dos conteúdos. Embora não seja hoje, se calhar, para muitos, possa não ser o fator absolutamente crítico e essencial para o sucesso nesta comunidade, não é? Pode não ser, não é? Pode não ser, portanto, mas se esse for e se tiver espaço também dentro da estratégia, pode e deve ser explorado, e dei o exemplo às vezes como uma determinada publicação pode fazer mudar tanta Uhum. coisa, não é? Às vezes um Uhum. post apenas. Uhum. E aqui termos este megafone que nos coloca na cara dos nossos clientes todos os dias de uma forma às vezes indireta, não é? Trazendo valor, vai reforçando a nossa autoridade.
temos depois um outro aspecto que é o aspecto relacional. Não é? Ou seja, nestas redes nós temos uma área muito mágica que é uma caixa de mensagens hoje de interações que nós desenvolvemos com a nossa rede. E essa caixa, de facto, tem que ter movimento, não é? Portanto, no fundo é ela que, no fundo, nos permite a aproximação às nossas comunidades. E aqui estávamos a dizer há pouco que é preciso termos sentido crítico muitas vezes para percebermos se, Pedro, mandei 200 mensagens no LinkedIn e ninguém me respondeu. E a minha pergunta é, mas quer dizer, estás a querer culpar a plataforma deste teu insucesso? Não é? Se calhar tens que ter capacidade para perceber se calhar a abordagem que eu estou a utilizar merecia uma outra estrutura, uma reformulação. Não é? Se calhar não. Isso que estás a dizer é assim, identifico perfeitamente e trabalho muito sobre isso, que é esta vertente, vamos dizer, as empresas querem vender, querem estar presentes, mas depois querem que os seus produtos e serviços vão mais longe, de alguma forma, sejam eles quais forem. E existe sempre aqui uma vertente de conexão, vamos lhe chamar relacional, que depois tem um cariz comercial, vamos dizer assim. Sim. Mas o cariz comercial começa primeiro num cariz relacional, puramente e genuinamente relacional, de conexão com o outro. Se invertes as coisas, estragas tudo. Exatamente. Eu acho que é isso que estás a trazer isso e eu identifico muito o que tu estás a dizer e gosto muito de ouvir isso, que é, eu bato muito nesta tecla, às vezes insistentemente e demasiado, que é genuinamente interessarmos pelo outro, seja na mensagem que se está a fazer, seja no telefonema que se está a fazer, seja aqui, eu contigo, genuinamente contigo. Esta é a base, não o que vem daí. O que vem daí é uma outra coisa que não é o foco. E tem que ser genuíno e tem que ser realmente, tem que estar cá dentro. Se assim for, essa caixa de mensagens vai ter um retorno diferente. Então nós temos que olhar para a abordagem. É verdade. Concordo contigo totalmente. Pronto, e aqui muitas das vezes o que é que acontece? Sentimos muito também um utilizador que olha a rede como lá está, uma rede que no fundo, para nos dar resposta, às vezes uma tentativa de resposta muito imediatista. Não é? Pronto, e o que é que tu vês muitas das vezes? Por exemplo, do lado mais da carreira. O indivíduo veio utilizar o LinkedIn porque ficou desempregado e agora toca bombardear a comunidade toda que se esqueceu durante anos que ela existia e que agora vai ser a comunidade que o vai ajudar a um novo projeto e a catapultar, seja um novo projeto, ou então, ok, agora que estou em funções comerciais, vou agora começar a invadir a minha rede para lhe tentar vender. Claro que se calhar, portanto, a conjuntura da rede vai demonstrar que se calhar, eu costumo dizer, o sucesso disso vai depender um bocadinho do trabalho de nutrição que tu fizeste durante anos sobre isto. Não é? Repara, há determinados clientes, e também vais tendo alguns desses exemplos, de clientes que só foram clientes este ano, mas que há digamos aqui, uma longa linha relacional, não é? Como tu disseste, muito longa, se calhar dá 4, 5, 6 anos, e que só este ano é que se materializou. Nós andamos 4 ou 5 anos a construir uma dinâmica de proximidade com essa pessoa, não é? Pronto, de genuíno interesse. Eu tenho circunstâncias, ainda hoje, volta ou não volta, acontecem, onde muitas das vezes faço aqui no LinkedIn, Pedro, como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo? É um caminho que hoje acabo por receber imensas solicitações dessas, ou seja, pelo conteúdo muito didático ou pedagógico que faço aqui. Muitas das vezes é interessante, sei lá, às vezes a médio e longo prazo as pessoas dizerem, olha Pedro, há uns anos atrás se calhar não te lembras, mas ajudaste-me num sábado à tarde, quando eu estava com problemas de acesso à conta e conseguiste-me ajudar a desbloquear isso. Isso são as ações que tu... E isso tu consegues medir porque a pessoa te disse, mas não conseguimos saber se essa pessoa naquele momento não falou no teu nome, não falou no teu trabalho a alguém e essa pessoa até não, de alguma maneira, não ficou curiosa. Sim, é muito comum. Às vezes até me dizem só mais tarde, não é? Não me dizem logo no momento, mas muitas das vezes, olha, Pedro, estás aqui, sabes porquê? Porque, olha, a pessoa que é familiar ou que é... eu estava-te a dizer, não é só quem tu conheces, mas é quem te conhece a ti, não é? Muitas das vezes é um fator crítico. Presença que estás a dizer emocionalmente presente no sentido de que eu estou aqui genuíno para entregar valor, é o que tu estás a dizer que é o que é feito esta rede. É na mesma. Estou aqui genuíno a entregar valor e os frutos eu vou colhendo ao longo do tempo. Se entendi bem, estás a trazer isso, que eu concordo, nesta rede ou em qualquer uma delas, não é? Ou na vida ou nos negócios. Extravasa para mim para tudo, não é? Acho que é um lema, não é? E mesmo até as características que estás a dizer, porque
para estarmos posicionados assim, temos de ter características, e se nós temos, vamos à procura de saber quais são. Temos Sim. que ir atrás. Quais são as características que eu preciso ter em mim para me posicionar desta forma? Não chegar ali à rede e querer um resultado rápido, imediatista, ter uma Sim, alguns, abordagem que não é adequada. como estavas a dizer, como já têm características inatas deles, a coisa, outros às vezes acabam por pronto, não ter essas características e pronto, e aqui às vezes percebem da pior forma, não é? Da forma mais dura, não é? Pronto, digamos, a rede não lhe traz o valor que ele imaginaria, porque no fundo não estava revestido dessas qualidades, ou dessas características que eram necessárias. Repara que hoje, por exemplo, às vezes até nós às vezes vamos fazendo algum desses experimentos aqui que é, tu quando hoje no LinkedIn colocas um post só de venda pura e dura, pá, o LinkedIn parece, pronto, é o LinkedIn, são as pessoas que dizem assim, ok, é vendas. Pá, e aquele conteúdo tem zero tração hoje. Antigamente, portanto, e às vezes há alguma malta que eu ainda digo assim, pá, ainda estás a publicar conteúdos há 1990, pá, já não dá, meu, as pessoas não comem com isso, quer dizer, comem quando tu entregas, obviamente, ok, tu vais ter que entregar valor para que elas, obviamente, confiem na compra de um determinado produto ou serviço, não? E é aqui que eu insisto muito na questão das pessoas, de alguma maneira, procurarem informação. Não tem que ser toda ela paga, a formação até está disponível de alguma maneira, como tu dizes, no perfil, está disponível de alguma forma. Não faltam hoje recursos para isso. Exatamente, ou seja, é aqui que eu insisto muito, que é, se de alguma forma têm o perfil no LinkedIn ou não sabem assim tanto quanto, podem pesquisar mais, não tem que ser uma formação paga, mas tem que ser formação. E eu isto insisto um bocado, porque eu acho que faz parte de uma característica intrínseca que temos que ter, o tal procurar mais e procurar de quem sabe. Não ir só porque... Sim, repara, numa fase inicial, sabes que, Marina, eu acredito que numa fase inicial tu possas ter aqui duas realidades, que é, ok, uma realidade inicial onde te é completa e totalmente desconhecido. Às vezes a malta pergunta-te, Marina, pá, eu sou agora empresário, podes-me dar aqui um toque, pá, qual era o melhor livro sobre negócios? Pá, e muitas das vezes a malta diz assim, olha, nesta fase em que estás, que ainda estás numa fase muito embrionária, qualquer livro te servirá. Não é? Pronto, se calhar isso vai-te ajudar a entrar dentro deste meio e a começares a escolher que livro, ou ok, se calhar dentro deste recurso vou começar a ouvir mais algumas pessoas, vou começar a fazer algumas escolhas e de repente pronto, isto faz parte da jornada formativa, da jornada de aprendizagem. Pronto, de alguma forma nos deve levar a ler bons livros e maus livros, a ler bons conteúdos e maus conteúdos, pronto, para que a pessoa vá conseguindo ter essa capacidade de, pronto, e é isso como estavas a dizer, criando aqui o seu, digamos assim, o seu roteiro de aprendizagem formal e informal. Acho importante. E ia-te perguntar se nós agora íamos um bocadinho para o futuro, porque depois, entretanto, vamos finalizar a nossa conversa, mas eu queria ir um bocadinho para o futuro. Falamos do passado, como é que era antes, agora. E no futuro, que coisas me podes dizer? O futuro deixa-me só pegar aqui na minha bola de cristal. Agora que Não, ela olha, já está aí. Exato. Sabes que o futuro, pronto, nesta fase em que tu também tens sentido, de facto, estamos perante enormes revoluções tecnológicas que estão a acontecer neste preciso instante. Não é? E, portanto, muitas transformações, muitos novos recursos, pronto, este palavrão da IA, de alguma forma, embora este acrónimo muito minúsculo com duas letras, mas de facto Muito que, poderoso. digamos, muito poderoso e que encaixa aqui de facto muita coisa. É difícil hoje, confesso, à velocidade com que temos visto e que temos acompanhado tanta transformação, perceber o que é que aqui vem. E daí que aquelas preocupações que tu falavas ainda são maiores, não é? Porque lá está, há 2 anos, quando este fenómeno da IA começou a ganhar aqui uma maior latência a todos os meios, senti necessidade de dizer assim, pá, não digo para tudo, mas espera lá, eu tenho que voltar novamente ao modo learning mode, não é? Para pronto, vir apropriar e beber tudo aquilo que. Portanto, e o que estamos a assistir é, de facto, muitas transformações na forma como fazemos negócios, como comunicamos, novamente, não é? Portanto, depois, quando este mundo das redes sociais chegou, nós mudamos a forma e o mindset, fomos mudando, e agora surgiram todas estas ferramentas e estamos a sentir novamente tudo Mas isto. Não sentes é? que as mudanças, ok, foram feitas mudanças quando chegaram as redes e etc, mas agora as mudanças são mais rápidas, mais Muito abruptas, mais rápido. muito mais, ou Aliás, seja... os números que temos visto portanto, de adoção de recursos e de ferramentas
tecnologicamente mais avançadas, ou vá nesta categoria de ferramentas de IA, a velocidade de adoção tem É sido incrível. gigantescamente superior àquela que foi com redes sociais, ou com internet, ou com smartphones ou outros, não é? E, Percebes? A viste, velocidade de adoção e, tem no, sido gigante. e no LinkedIn, eh, na prática, tens visto de há 2 anos para cá uma alteração já significativa e que tu dizes, Sim, eu já. sim, sim, É, sim. ok, Diria, pronto, ok. não há um número, por exemplo, ao nível de conteúdos, não há um número específico, mas eu diria que hoje em dia, se calhar, há já uma plena e enorme franja de conteúdos que são gerados por IA. Isso não tenho dúvidas, sejam ao nível de conteúdos visuais, Certo. portanto, de imagens, sejam conteúdos de texto. Neste momento, isso parece-me já um fator que não podemos desconsiderar no radar. Do ponto de vista e aí, na minha opinião, a bem de todos, portanto, começaram a surgir muitas ferramentas autónomas, não é? Os Uhum. agentes de automação e tudo mais, os bots, se quiserem também aqui outra palavra que também se ouviu. O LinkedIn, no início deste ano, fez aqui uma verdadeira guerra bélica contra essas ferramentas de automação. Portanto, no fundo, tentando dizer, continuaremos a querer governar por uma rede de pessoas para pessoas. Ok. Né? Portanto, isso é positivo. Portanto, ou seja, é positivo, ou seja, de certa forma, restringiu o uso de ferramentas terceiras para, de alguma forma, robotizar a tua Uhum. operação. Disse, Marina, queres falar com pessoas na rede? Vais bater teclas e vais falar, porque eu não te vou Claro. deixar usar recursos artificiais para mimetizar a tua operação. Portanto, nesse sentido, parece muito positivo, digamos assim, a guerra que o LinkedIn abriu a todas essas ferramentas, pronto, não permitindo o utilizador que possa usar esse tipo de recursos. Agora, claro, ao nível dos conteúdos e também ao nível de um conjunto de, digamos, soluções que o LinkedIn tem colocado nos seus, digamos, na sua plataforma, seja na área dos anúncios, seja na área das contas pagas do Ok. Premium, não é? Sales Navigator e Recruiter, são duas licenças pagas do LinkedIn, onde tem introduzido várias soluções de IA, não é? De IA para geração de mensagens ou para ideação de mensagens aqui, mas pronto, para dizer, estão a fazer algumas integrações, mas mantendo Com o cautela. privilégio de Ok. humano para humano, ok? Isso é muito A rede importante. se mantenha de humano para Isso humano. é muito importante, na minha opinião, é um fator muito, muito interessante e muito relevante. Acho que sim. Embora Um, eles se considerem uma company AI first, okay? A ok. designação de um AI first, portanto uma empresa hoje toda orientada para estas questões, com este mindset já de IA, mas Mas lá com, está, mas com consciência. A nos questão é. fundamentos, exatamente, nos fundamentos, na fundação da rede, eles dizem, não, nós não vamos querer ter robôs a falar com robôs, não é? Sim, Portanto, e ou seja, vamos ver vamos manter percurso, aqui. né? Mas isso é muito interessante. E antes de nós finalizarmos, eu queria deixar-te um espaço aberto para, enfim, o que não foi falado, que é muita coisa, imagino, mas que gostasses de dizer hoje e que eu não perguntei, que não veio à conversa, enfim, que não tivemos aqui Não, olha, espaço. Há alguma obviamente que coisa? assim, tivemos espaço só para, obviamente, fazermos aqui uma espécie de um highlight sobre Uhum. algumas das componentes, como tu disseste, que se tornavam relevantes para este utilizador. Obviamente que, pronto, como em todos os contextos, vamos estimular o utilizador a despender mais algum tempo na apropriação de alguma desta tecnicidade desta ferramenta, portanto, como é normal, portanto, obviamente da sua utilização, muitas das vezes advirá também aqui uma maior confiança na utilização deste recurso, não é? Uhum. Portanto, muitas das vezes aqui, não estou com isto a dizer que de repente o utilizador terá que passar aqui um dia inteiro a trabalhar só com isso. Não, mas pronto, obviamente carece aqui de um investimento sobre isso. Há efetivamente soluções mais pagas, avançadas, mas que eu aqui deixo no ar que são relevantes, mas apenas para utilizadores mais ativos. Ok. Uma conta paga do LinkedIn hoje, uma conta premium, uma conta tem recursos adicionais que a conta básica não tem, só é benéfica se o utilizador de facto fizer um uso ativo da rede. Ok. Vou dar um exemplo. Não adianta tu comprares um computador sofisticado para ti se não Claro. utilizares o computador. Aqui é a mesma coisa. Portanto, só trazes benefícios se efetivamente para esses recursos
se eventualmente vieres a ter uma utilização mais musculada da rede. Se não, não é? A versão gratuita continua a ser suficiente para as vossas operações. É muito por aí. Ok. Deixem aqui esta nota. E todos sabemos onde te encontrar, acho que é importante, mas todos Eu sabemos. também ando por aqui. Também ando por aqui. Aliás, Também estás no LinkedIn. Também estás no também LinkedIn. estou no LinkedIn. Não, por acaso o Instagram acaba por ser um espaço onde acabo por também, Por aqui. muitas das vezes, trazer aqui o meu lado mais humano, se quisermos assim. Ali, o expediente dos conteúdos no LinkedIn são normalmente mais técnicos, e aqui também traz um bocadinho a vertente mais pessoal, a nossa vertente mais pessoal, que também acho importante de valorização da nossa figura. Acho muito importante. Eu queria agradecer-te muito a presença. Eu gostei imenso de falar contigo. Boa, Acho que gostei muito. Acho que tens características que eu me identifico e gosto. Muitas das coisas que falaste, e mesmo até a forma como comunicas. E esta é a primeira vez que eu estou a falar contigo assim, não é? Então, não tinha falado antes. Portanto, não tínhamos trocado duas de tete a tete. Não, portanto, posso dizer que da forma como comunicas, revejo algumas ou vejo algumas características na parte relacional, na parte mais emocional, que eu acho interessantes, que me identifico com as pessoas. Então, queria-te dizer isso, que gostei muito. Obrigado. E a parte técnica também, não é? Mas não só a parte técnica.